Fala, nação tricolor! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas movimentações do Bahia no mercado da bola e também trazer aquela reflexão importante sobre o valor do nosso elenco, com destaque especial para o crescimento e a valorização de Juba. Começando pelo que muitos torcedores comentaram recentemente, a temporada passada trouxe aprendizados importantes e pontos de debate sobre a formação do grupo e a estratégia de contratações. Edson Marinho, pai, levantou uma reflexão que merece atenção: a forma como o Bahia vem se estruturando, o papel do treinador Rogério Ceni, e a atuação do Grupo City na condição de investidor, ajustando e planejando o elenco de maneira estratégica para não apenas alcançar resultados imediatos, mas também gerar valorização a médio e longo prazo. Ele pontuou que, embora Rogério Ceni seja constantemente alvo de críticas, o treinador tem um histórico de acertos consistentes e a coragem de assumir erros quando eles acontecem, algo que nem todos os técnicos têm a capacidade de fazer. A avaliação de Marinho sobre o Bahia é bastante clara: o time, mesmo com altos e baixos, mantém uma postura competitiva e traz bons indicativos para a temporada seguinte. O ponto central da análise é que o Bahia precisa equilibrar experiência e juventude no elenco, trazendo jogadores que possam assumir responsabilidades importantes dentro de campo, principalmente em momentos decisivos ou quando outros atletas, como William José, eventualmente não correspondem à expectativa. Ele destaca que o foco deve ser em quem chega pronto para contribuir imediatamente, sem depender exclusivamente de adaptações longas ou aprendizado prolongado. Quando olhamos para o desempenho do Bahia na última temporada, a campanha de 7º lugar no Campeonato Brasileiro mostra que o time teve consistência, mas também espaço para evolução. Edson Marinho reforça que o torcedor precisa adotar uma visão mais equilibrada, ou se enxerga o copo meio cheio, valorizando as conquistas e o crescimento do grupo, ou se foca em aspectos negativos de forma exagerada. Ele alerta contra o chororô e o excesso de críticas sem contexto, lembrando que o Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo, com jogos imprevisíveis e resultados que muitas vezes dependem de detalhes. O Bahia enfrentou adversários fortes em casa e fora, como Fortaleza, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, e em diversos momentos demonstrou força, mesmo nas derrotas. O técnico Rogério Ceni é destacado como alguém que entende de futebol, que gosta de vencer, joga com intensidade e sempre busca resultados positivos, e Marinho desafia os críticos a apontarem 5 treinadores melhores que ele no Brasil, ressaltando a importância do trabalho de Ceni dentro do clube. O equilíbrio entre críticas e reconhecimento é essencial para compreender que a temporada foi positiva e que há uma base sólida para avançar. Falando em planejamento e formatação de elenco, é preciso entender a importância de trazer jogadores que não apenas complementem o grupo, mas também elevem o nível competitivo do Bahia. Para a temporada de 2026, já se observa a necessidade de reforços em posições estratégicas, especialmente na frente de ataque e no setor defensivo, com destaque para o centroavante. Mesmo que o William José seja uma peça importante, ele não entrega a dinâmica coletiva necessária em todos os jogos, e é crucial ter opções que possam manter a intensidade e a pressão ofensiva durante toda a temporada. Além disso, a análise do término de contratos nos próximos anos demonstra a relevância de um planejamento minucioso. Em 2026, 12 jogadores encerram seus contratos, incluindo atletas emprestados e outros que podem estar em fase de avaliação para renovação. O clube precisa agir de forma assertiva, garantindo que as saídas não comprometam a competitividade do time e que as novas contratações agreguem não apenas talento, mas também experiência e capacidade de decisão em momentos cruciais. A atenção com a longevidade dos contratos e a estabilidade do grupo é um ponto que reforça a atuação estratégica do Bahia, com foco em manter o equilíbrio entre desempenho esportivo e valorização de mercado. Um dos grandes destaques recentes é a valorização de Juba, que ao longo dos últimos anos evoluiu de forma impressionante, não apenas no desempenho dentro de campo, mas também em termos de valor de mercado. A trajetória de valorização dele, desde quando chegou ao clube até os números mais recentes, mostra como o planejamento bem estruturado do Bahia e do Grupo City consegue transformar talentos em ativos valiosos, trazendo retorno financeiro sem comprometer o desempenho esportivo. Juba conseguiu se estabelecer como lateral esquerdo, posição em que poucos acreditavam, e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, demonstrando a importância de dar oportunidades a jogadores que têm potencial, mas que precisam de espaço e confiança para se desenvolver.
Essa valorização também evidencia o cuidado do clube em não colocar pressão excessiva sobre os atletas, respeitando o tempo de adaptação e crescimento natural de cada jogador, algo essencial para o desenvolvimento sustentável do elenco. O retorno técnico e financeiro proporcionado por Juba mostra que decisões estratégicas bem tomadas podem gerar ganhos duplos, fortalecendo a imagem do clube e atraindo mais investimentos e oportunidades futuras. No mercado da bola, o Bahia também se movimenta com cautela e objetividade. Um exemplo recente é a negociação pelo jogador Roman Gomes, que envolve a compra definitiva com discussão sobre percentuais de venda futura. A operação demonstra que o clube busca reforços de qualidade, mas sem entrar em leilões ou comprometer finanças, mantendo sempre uma postura estratégica. Outro ponto de atenção é a posição de goleiro, onde o Bahia observa com interesse atletas promissores, como Pedro Morisco, do Coritiba. A intenção do clube é seguir critérios claros, contratar jogadores que agreguem valor imediato ao time, sem se precipitar em negociações ou pagar valores desproporcionais. Essa postura mostra maturidade na gestão do elenco, equilibrando a necessidade de competitividade com o planejamento financeiro e estratégico do clube. Além disso, a relação com os investidores, como o Grupo City, evidencia como decisões de mercado bem calculadas podem gerar resultados positivos tanto no campo quanto fora dele, criando um ciclo de valorização de atletas e fortalecimento do clube. Enquanto a janela de transferências não se abre, o Bahia se prepara para consolidar o elenco, reforçando posições estratégicas e mantendo a competitividade em alta. A análise de contratos, valorização de jogadores e oportunidades de mercado mostra que o clube está atento aos detalhes e busca constantemente elevar o patamar do time, sem perder o foco na sustentabilidade e no crescimento a longo prazo. A combinação de planejamento, valorização de atletas e gestão estratégica cria um cenário promissor para a temporada que se aproxima, demonstrando que o Bahia não apenas busca resultados imediatos, mas também projeta crescimento contínuo, equilíbrio financeiro e fortalecimento de sua base esportiva para os próximos anos. Com isso, o clube segue se consolidando como uma equipe preparada, competitiva e capaz de enfrentar os desafios do futebol brasileiro, sempre com a visão de manter a torcida tricolor orgulhosa e engajada em cada passo da evolução do time. Seguindo a linha de análise, a segunda parte do cenário do Bahia envolve uma avaliação mais detalhada do planejamento de elenco, das negociações em andamento e da necessidade de reforços pontuais para tornar o time ainda mais competitivo. Olhando para os contratos que se encerram nos próximos anos, é evidente que o Bahia terá um trabalho intenso de manutenção de base e substituição de peças estratégicas. Em 2027, por exemplo, o goleiro Marcos Felipe e alguns jogadores como David Duarte e Candu terão seus vínculos vencendo, exigindo decisões rápidas sobre renovação ou reposição. Em 2028 e 2029, a situação se repete com atletas importantes, e a direção precisa planejar para que o time não perca competitividade durante a transição. Essa análise de contratos não é apenas burocrática, ela impacta diretamente na construção de um time que consiga manter o padrão de desempenho, garantir consistência dentro de campo e ao mesmo tempo valorizar seus ativos. Um elenco bem estruturado é a chave para enfrentar a intensidade do Campeonato Brasileiro, onde cada partida exige comprometimento, preparo físico e inteligência tática. A questão da valorização dos atletas é outro ponto crucial para o Bahia. O caso de Juba mostra como o clube consegue transformar jovens talentos em peças valiosas, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro. Ele chegou ao clube com investimento modesto e, ao longo dos anos, conseguiu se consolidar como uma referência na lateral esquerda, recebendo inclusive convocação para a seleção brasileira. Essa valorização reflete não apenas o desempenho individual do jogador, mas também a visão estratégica do clube, que consegue equilibrar desenvolvimento técnico e retorno de mercado. O exemplo de Juba serve como modelo para futuras gerações e para as decisões do clube sobre contratações e investimentos. O Bahia busca jogadores que possam crescer junto com o time, assumir responsabilidades e, ao mesmo tempo, gerar valorização para o clube e para os investidores. Essa abordagem demonstra maturidade na gestão esportiva e reforça a importância de dar oportunidade a jovens com potencial, mas sem pressa para obter retorno imediato. No mercado da bola, as movimentações do Bahia seguem um padrão de cautela e estratégia. O interesse em Roman Gomes,
por exemplo, evidencia que o clube busca consolidar reforços de forma planejada. A negociação envolve compra definitiva, mas há discussão sobre percentuais de venda futura, demonstrando cuidado para não comprometer finanças ou expectativas de retorno. Esse tipo de operação permite que o clube fortaleça o elenco com atletas que possam contribuir imediatamente, sem entrar em leilões ou se expor a riscos desnecessários. Além disso, a atenção ao goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, revela que o Bahia observa talentos promissores, mas só entra em negociações quando há alinhamento com planejamento estratégico e capacidade de valorização. A gestão cuidadosa do mercado é essencial para o equilíbrio financeiro do clube e para garantir que cada contratação agregue valor técnico e competitivo. Falando sobre a construção do elenco, é essencial destacar a necessidade de equilíbrio entre experiência e juventude. O Bahia precisa de atletas que possam assumir responsabilidades em momentos decisivos, principalmente em jogos fora de casa, onde o desempenho tende a ser mais desafiador. A temporada anterior mostrou que o time teve dificuldade em algumas partidas longe de Salvador, o que reforça a importância de trazer jogadores com perfil competitivo, capazes de lidar com pressão e entregar resultados mesmo em circunstâncias adversas. Além disso, a estratégia de mesclar jovens promissores com jogadores experientes cria um ambiente de aprendizado e evolução contínua, onde os mais jovens se desenvolvem sob a orientação de atletas mais rodados, fortalecendo a cultura do clube e garantindo sustentabilidade esportiva. Outro ponto que merece atenção é o papel de Rogério Ceni na condução do Bahia. Ele tem demonstrado capacidade de liderança, visão tática e habilidade para extrair o melhor de seus jogadores. Marinho destaca que, mesmo diante de críticas, Ceni mantém postura firme e competitiva, buscando resultados consistentes e formando um time coeso. O técnico entende de futebol, sabe lidar com a pressão da torcida e do campeonato e consegue equilibrar a intensidade com planejamento estratégico, algo fundamental em um campeonato tão exigente quanto o brasileiro. A continuidade de seu trabalho é vista como essencial para manter o padrão de desempenho e consolidar o crescimento do time. Além disso, a gestão do Grupo City como investidor mostra que a estratégia de planejamento financeiro e valorização de atletas é um diferencial competitivo. Cada contratação é pensada não apenas em termos de desempenho dentro de campo, mas também no potencial de crescimento e retorno financeiro. O acompanhamento do mercado, a análise de performance dos jogadores e a capacidade de tomar decisões assertivas permitem que o Bahia mantenha equilíbrio entre resultados imediatos e sustentabilidade a longo prazo. Essa visão integrada entre desempenho esportivo e valorização de mercado fortalece o clube, atrai investimentos e cria oportunidades para que o time continue evoluindo de forma sólida e consistente. O planejamento do elenco para os próximos anos envolve, portanto, múltiplas frentes: definição de contratos, reposição de peças estratégicas, valorização de jovens talentos, reforço de posições carentes e manutenção de atletas que possam agregar experiência e competitividade. Cada decisão é pensada para garantir que o Bahia não apenas mantenha sua posição no Campeonato Brasileiro, mas também evolua, seja competitivo em todas as competições e continue valorizando seu patrimônio humano e financeiro. O equilíbrio entre cautela e ousadia nas negociações, a atenção ao desempenho individual e coletivo, e a estratégia de longo prazo são elementos que reforçam a visão de um clube que busca excelência e consistência. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mercado da bola brasileiro voltou a ferver nos bastidores, e um dos rumores mais comentados nas últimas horas envolve Bahia e Vasco da Gama. A informação que circula com força entre dirigentes, empresários e pessoas próximas às negociações é de que o clube baiano teria decidido agir de forma agressiva e silenciosa para garantir a contratação de Ryan, jovem atacante considerado uma das principais promessas do elenco cruzmaltino. Segundo as especulações, o Bahia não quis entrar em leilão nem prolongar conversas e teria optado por pagar a multa rescisória à vista, surpreendendo a diretoria vascaína. A possível saída de Ryan estaria causando desconforto em São Januário, já que o jogador vinha sendo tratado como peça importante para o presente, principalmente para o futuro do clube.
Internamente, a leitura seria de que o Vasco não esperava uma movimentação tão rápida e direta, especialmente em um momento em que tentava valorizar o atleta no mercado. Do lado do Bahia, o discurso nos corredores aponta para uma estratégia clara: investir pesado em juventude, antecipar concorrentes e apostar em atletas com potencial de revenda e impacto esportivo imediato. Pessoas ligadas ao negócio afirmam que o staff de Ryan teria visto com bons olhos o projeto apresentado pelo clube nordestino, que promete maior protagonismo e um ambiente considerado mais estável para o desenvolvimento do jogador. A oferta salarial e as condições contratuais também teriam pesado na decisão, embora oficialmente ninguém confirme números ou termos. O silêncio das diretorias só aumenta o clima de mistério e alimenta a sensação de que algo grande está prestes a ser anunciado. Enquanto isso, a torcida do Vasco reage com apreensão e críticas à possível perda de mais uma joia, enquanto os torcedores do Bahia já começam a se empolgar com a chance de ver o atacante vestindo a camisa tricolor. Se confirmada, a negociação pode marcar mais um capítulo simbólico da nova dinâmica do futebol brasileiro, em que clubes fora do eixo tradicional mostram força financeira e ambição para disputar talentos promissores no mercado nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.